O lápis, para mim, eu acredito que seja um instrumento de transformação. Eu acredito que o lápis ele é democrático, ele é universal, um instrumento de expressão que vai desde aquele primeiro rabisco, onde você consegue identificar que você conseguiu escrever o seu nome, né, naquele momento que você identifica, no meu caso, como seu melhor amigo, o seu lápis, que você se identificou ali, e vai até mais futuramente desenvolver um quadro elaborado que pode até gerar renda. E então eu acho que bem resumidamente seria isso. O lápis para mim ele é universal, ele é democrático e ele não deixa de ser um amigo de todas as faixas etárias. Eu sou a Érica Rodrigues, eu moro em Mojimirim, interior de São Paulo. Sou casada, tenho 47 anos e sou apaixonada por lápis, principalmente lápis de cor. Não tenho filhos, tenho filhos de quatro patas, serve? Tem a Valkyria e a Chorrinha. Eu sou voluntária e desenvolvo atividades de colorir nos lares de idosos aqui da região. Eu tenho uma lembrança tão viva na minha cabeça da minha relação com o lápis que começou no pré. Desde quando eu consegui escrever meu nome, consegui escrever bilhetes para os meus pais, consegui ter uma certa independência, mas o desenho estava sempre junto, né? Aquela coisa de fazer coração, de desenhar o pai, de desenhar a mãe, e isso eu continuei à medida que fui para a primeira, segunda, terceira, quarta série. Eu sempre gostei muito de aula de português, então a gente usava muito lápis, grafite no caso. Eu nunca quis grifar, nada com caneta. A minha paixão era por lápis. E quando surgiu o lápis de cor, então, foi assim, amor à primeira vista. Primeiro porque as cores, para mim, elas dão vida para a gente. Independente de onde você esteja, sozinho, acompanhado. E na escola, eu sempre dava um jeito de terminar a tarefa, fazia um desenho, é, uma árvore, um sol, uma flor, uma coisa bem simples, pintava, mas eu pintava com tanto amor. Eu lembro dos desenhos, lembro das formas, das cores. Eu sempre gostei de muitas cores fortes. Às vezes até passava na folha, varava do outro lado. Eu falei, meu Deus, a professora vai tirar ponto da minha tarefa, vai puxar minha orelha porque eu acabei borrando. E por sorte, naquela época, eu recebia elogios por ter feito a tarefa. Eu era boa em português. E por ter feito um desenho desenvolvido com cores e tal. Então, eu lembro muito também de ter desenhado montanhas, com arco-íris, sempre tinha que ter uma cor, e eu já até assinava naquela época. Eu não sou artista plástica, mas eu identificava que aquela obra era minha. Eu escrevia Érica. E sabe o que me surgiu também agora, enquanto a gente está conversando? Eu vou tentar não me emocionar, que eu lembrei. O meu pai, ele sempre foi pedreiro. Hoje ele é aposentado, né? Ele tem 79 anos, em setembro ele faz 80. E agora veio na minha cabeça que ele tinha um lápis também, que é o famoso lápis de pedreiro. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, procure no Google. E eu tô lembrando dele fazer algumas marcações no chão, no tijolo. Eu lembro que é o grafite e a parte de fora era vermelha. E então acho que eu tenho também essa memória guardada comigo que eu acabei lembrando agora que eu não tinha nem anotado para falar. Você vê como que a coisa vai fluindo, né? Eu tenho uma relação com lápis, acho que desde quando eu nasci. Bom, continuando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série naquela época, né? Quando a gente já estava no ginásio, o meu sonho era ser professora. E como eu disse anteriormente, naquela época era muito boa em português, a sala toda ia estudar na minha casa. Então, minha mãe vivia fazendo café, bolinho, ou comprava naquela época chips, né? Eu não lembro agora, salgadinho, né? Essas coisas.
e ficava aquele monte de gente olhando para mim, porque eu tirava notas boas nas redações. Eu lembro que meu pai me deu de Natal uma lousa com giz, aí vem de novo a questão da escrita, mas o que eu mais gostava era de corrigir depois a redação das meninas, a maioria eram meninas, mas iam rapazes também. E a gente fazia lições juntos. E eu adorava grifar, mais uma vez, com o lápis. Se tivesse algum erro, eu usava, obviamente, o lápis vermelho, o acerto, o lápis azul, deixava algum elogio. Eu deixava para usar a caneta em si, em último caso. Isso eu já não sei explicar o porquê. Eu gostava de sentir o lápis na minha mão, ele era um condutor mesmo de sentimentos, de troca. Então é uma lembrança muito agradável também de a gente estar naquela roda, tomando café da tarde, comendo um salgadinho, comendo um pãozinho, fazendo as tarefas e os lápis estavam bem ali. Engraçado que eu estou conversando com vocês, parece que eu ouço o barulho dos lápis correndo na mesa, sabe aquele barulhinho de lápis? Até me perguntavam por que de repente eu não me identifico com pincel, aquarela. Eu não sei explicar. O lápis eu me sinto mais íntima, né? Desde a infância até agora, porque se pega no lápis, você faz com que as suas expressões saiam através dele. De repente você pega um pincel, a impressão minha que dá é que não é algo tão íntimo, você não está tão ali diretamente ligada ao objeto. E é isso. Uma curiosidade desde criança, hoje todo mundo diria que é TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, acho que é isso, com relação aos lápis. Gente, não tinha realização maior na vida quando o pai da gente conseguia dinheiro para comprar a caixa de lápis de cor, que sempre foi muito cara, né? Então a gente tinha de 12 cores, de 24 no máximo. Quando chegava alguém na escola com 36 cores, todo mundo queria ver, queria tocar, aquele monte de tons de verde. E por falar em tons, lá na minha infância eu gostava de usar os estojos. Eu acabava dispensando a embalagem do lápis. Eu não me lembro se eram todos os alunos assim. Eu cheguei a usar estojo de madeira, estojo de pano que a minha mãe fazia. Eu tenho até hoje uma sacolinha que eu carregava os lápis, a borracha, o apontador. E aí eu tinha mania, até hoje, tem que colocar as cores corretas, amarelo, laranja, vermelho, assim por diante. Eu sempre fui muito organizada, então no próprio estojo, ai, se eu olhasse o azul perto do amarelo, encostado com o verde, falei, não, tá errado. Eu não conseguia render, eu não conseguia fazer lição. Outra coisa também que eu lembro bastante, as professoras gostavam muito que eu lesse, e eu e algumas amigas, lesse alguns trechos na aula de literatura, isso já um pouco mais tarde, né? Comecei a fazer faculdade e não terminei. E eles pediam para a gente ler alguns trechos. E eu acompanhava, a maioria acompanhava com régua, eu acompanhava com lápis. Então eu ia ali assim, lia, ou eu fazia uma marcação, né, daquele pedaço que eu ia falar. Gente, mas é muito bom. Ou mesmo quando eu estava falando em público, explicando sobre aquele texto que eu tinha acabado de ler, eu estava com o lápis na mão. Ou eu grifava alguma palavra. Gente, não tem realização melhor do que enquanto você está estudando, você vai lá, faz um círculo com o lápis. Aí, de repente, você descobre alguma coisa que tenha uma importância maior, você vai lá, apaga e vai do outro lado e anota. Então, você tem, assim, uma, uma diversidade, vamos dizer assim. Porque se você põe com a caneta, aí já não dá para apagar, né? Eu não gostava quando era prova com caneta, era exigido naquela época, né? Tinha até cor, tinha escola que até exigia a cor, tinha que ser preta, eu acho. E a matemática, embora eu nunca gostei de matemática, o único prazer que eu tinha na matemática é que a gente usava os lápis, né? Para fazer as contas e tal. E então é isso, as manias de organizar as cores e estar sempre com lápis em mãos. Bom, como eu disse, né, meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa,
logo eu me vi no mundo corporativo, trabalhando, por incrível que pareça, na área de finanças. Ninguém acredita quando eu falo. Aí eu cuidava de contas a pagar, contas a receber, cadastro de cliente, aprovação de crédito, ligar para cobrar, sempre com aquela delicadeza e tal. Mas, por incrível que pareça, o lápis sempre estava por perto para a gente fazer algum tipo de anotação enquanto conversava com o cliente, anotar um CPF, em quantas parcelas vai fazer. Até uma vez o gerente me chamou a atenção, falou: você precisa usar caneta quando você está aprovando, porque de repente pode vir alguém aqui e apagar as observações que você fez com relação àquele cliente, que é um histórico que você vai criar, né? Aí eu acabei meio que optando para caneta. Mas então, nesse mundo corporativo, não sobrava muito tempo para eu exercitar a pintura, mas de um modo assim, para relaxar mesmo. Como eu disse, eu não sou formada em artes plásticas, nunca fiz curso na área, nunca me imaginei assim também pintando telas e tal, mas sempre me interessei em colorir a vida. Eu já tive síndrome do pânico também, fiz tratamento, faço ainda, estou equilibrada, estabilizada, tá tudo certo. Foi uma experiência bem dolorosa, mas eu cresci muito. E aí, quando eu saí do mundo corporativo, onde é que veio também a terapia? Colorindo. Aí vieram a febre dos livros, tal, mas na verdade eu nunca deixei de ter uma relação com o lápis. Fosse nas noites de insônia ou de crise, eu escrevia alguma coisa lá como se fosse um diário, né? Os meus segredos, as minhas tristezas, as minhas lutas. Estou lembrando disso agora também, que eu não tinha nem planejado. Como que a coisa vai fluindo, né? E então, o lápis, o grafite em si, ele fazia companhia para mim. Foi uma época difícil, meu marido trabalhava fora, eu ficava muito sozinha, e ele foi um companheiro das noites sem dormir, dos choros, enfim. Aí, quando veio a febre de colorir, eu aderi total. Eu falei: agora é a oportunidade de eu voltar a ser criança, adolescente. Só que aí a coisa ficou maior, porque eu percebia que enquanto eu pintava, é como se eu estivesse voando, como se eu estivesse numa outra dimensão, escolher as cores, trazer vida para aquele desenho. Era algo diferente. Nunca gostei de tutorial, com todo respeito. Assim, vamos aprender a fazer luzes, vamos aprender a fazer. Acho importante, acho bacana, né? Mas não, eu tenho a impressão que quando eu pego o lápis de cor, escolho e tal, eu tenho a impressão que é algo intuitivo, algo dentro de mim se expressa nas cores. Então, é algo muito importante para mim. Eu digo que o lápis é meu melhor amigo, meu companheiro, ele sabe dos meus segredos, depois é meu marido. O lápis vem primeiro. É isso. Bom, de encontro com esse meu autoconhecimento, atividade de colorir, essa sensação boa quando eu estou colocando cor em algum desenho. Não importa se é Páscoa, eu estou pintando no Dia das Mães, ou se é Dia das Mães eu estou pintando Novembro Azul, não tem não tem uma planilha, não tem uma regra. Eu deixo a coisa fluir. E como isso me fez muito bem, eu pensei, por que não externar isso com outras pessoas, né? Essa sensação, essa terapia, esse relaxamento, esse autoconhecimento. Aí eu me apaixonei pelos idosos, acabei escolhendo compartilhar com eles. E eu pensei comigo, como é que eu vou fazer então para levar cor e amor para os idosos? Aí eu procurei uma amiga que tem uma loja de informática, eu pedi para imprimir meia dúzia de desenhos. Fui no 99 comprar os lápis, mesmo já tendo experiência de criança que existem lápis de uma qualidade melhor, mas eu falei: vou arriscar, vamos ver o que vai dar. Meio que fui no susto. Como eu não dirijo, eu acabei indo num, a gente fala ILPI, né? Instituição de Longa Permanência de Idoso, é um nome técnico. Muita gente usa asilo. Eu particularmente não gosto, mas é algo pessoal, que eu acho que, enfim, lar de idoso, casa de repouso e tal. E como eu não dirijo,
eu fui até uma ILPI, um lar de idoso bem próximo aqui de casa, a pé 10 minutos. Apresentei a proposta para a assistente social, a Cíntia. Eu lembro, foi em fevereiro de 2016. Falei, olha, Cíntia, eu gostaria de oferecer cor e amor para os idosos. Ela falou, tá bom, vamos fazer um teste de 3 meses, vamos ver, porque o idoso ele tem a sua própria opinião, a gente precisa ver se ele se identifica, pode ser que ele goste, pode ser que não. E aí no começo era tipo assim, meia dúzia de idosos e eram os mais assim independentes que faziam as atividades. Aí a coisa, eu fui ganhando um pouco mais de confiança, sempre tinha alguém comigo, a terapeuta ocupacional ou a psicóloga e tal. Passou 3 meses, passaram 6 meses e eu ainda estava lá. Aí quando eu vi já tinha 10, 12, 15 no mesmo lar. Nós tínhamos que aumentar a união de mesas, assim, para todo mundo pintar. Ou, quando a pessoa fazia muita questão de ficar sozinha, a gente incentivava a ficar no coletivo, até para ter uma interação, mas também tinha aquele que gostava de ficar no cantinho dele, a gente respeitava, levava o desenho até lá. No início eu levava desenhos relativamente infantis, aí fui descobrindo que eles não gostam, e foi a primeira lição que eu tive, inclusive a terapeuta ocupacional me disse isso. Nunca infantilize um idoso. Isso nunca mais sai da minha cabeça. Nunca infantilize um idoso. Aí eu aprendi, né, com o tempo, fui mudando, fui me adaptando, fui levando desenhos que eles gostavam, eu perguntava do que eles gostavam, o nível de complexidade, no que cada um sentia prazer. Aí, em menos de um ano, a cidade é pequena, né? E sempre tinha muitos eventos voltados aos idosos. Eu ia como voluntária para ajudar a empurrar uma cadeira de roda, para servir salgadinhos e tal. Aí, para ser uma coisa assim, bem rápida, bem objetiva, quando eu me vi, eu estava indo já nos 6 lares municipais aqui de Mojimirim. Acho que em 2016, eu não lembro se tinha ainda casa de repouso particular, que por enquanto eu não atendo, porque eu entendo que talvez eles tenham como contratar N tipo de terapias e tal. E os lares municipais, eles têm, todos têm uma equipe técnica de primeira, tem que ter psicólogo, tem que ter terapeuta, tem que ter físio, tem as enfermeiras, tem assistente social, enfim, tem toda uma equipe. Eu digo que o projeto Colorindo foi para somar. Aliás, acho que agora é a oportunidade de eu explicar por que é Colorindo, com 2 R's. Uma tarde assim, veio na minha cabeça, colorir mais rindo. Aí ficou colorindo. Tem gente que fala color, rindo, eu acho bonito também, mas o nome de batismo é colorindo. Aí, naquela época, eu já me vi indo em 6 lares. Aí passou a ser 60, 70 idosos, e sempre como voluntário. Muita gente pergunta se eu trabalho pela prefeitura, se eu sou registrada. Não, saía tudo do meu bolso. Continua. Agora, depois de 5 anos, né, fevereiro fez 5 anos, agora a gente tem uma estrutura, tem uma plataforma que a pessoa pode apoiar financeiramente, que hoje o gasto maior é com transporte, porque eu assumi também 2 lares lá em Mogi Guaçu, e eu só consegui assumir esses 2 lares em Mogi Guaçu devido a esse financiamento coletivo e uma amiga que a gente se encontrou em um dos lares, ela foi visitar uma idosa, e tem uma história especial dessa idosa também, espero que eu não esqueça de contar. Ela foi visitar essa idosa, a gente estava fazendo as atividades e aquelas coincidências, que eu acredito que não foi coincidência, ela também gostava de colorir. Ela já era aposentada, as filhas já estavam estudando, aí ela falou, Érica, posso participar? Eu falei, lógico. Aí ela está comigo até hoje. Como agora a gente está de forma remota, reunião através do aplicativo Zoom ou videochamada, ela fica mais quietinha, tá lá aguardando a hora de a gente poder voltar. Mas ela também, de vez em quando, conversa com os idosos. Aí, quando eu me vi com uma outra pessoa que me ajudava com os idosos, porque não é você só chegar, colocar o desenho e esperar. Não. Você pergunta para o idoso, olha, qual desenho que você quer pintar hoje? Você quer que eu te ajude a escolher as cores? A gente já deixava um conjunto de cores para cada um. E aí também recebi e recebo ainda muitas doações de lápis de cor,
graças a Deus, nesse final do ano para cá, eu recebi bastante, que até no meio desse ano a gente tá bem, assim, de lápis de cor. Apontador a gente recebe também, livro de colorir também, ilustrações que o ilustrador, ele autoriza a gente usar, mas aí eu sempre falo que é com muita delicadeza que a gente sugere para o idoso pintar uma ilustração cedida gratuitamente e tal, não significa que ele vai escolher e vai pintar, porque é livre-arbítrio. A gente coloca lá na mesa, a gente conversa, bate um papo. Eu posso citar alguns casos, assim, uma senhora específica escolheu, no Dia da Mulher, pintar um vestido inteirinho azul, que ela lembrou da época que ela ia nos bailes, e quando ela se apaixonou, ela estava com um vestido azul e tal. Essa senhora, que é a minha amiga Márcia, que é minha parceira de projeto também, voluntária, quando ela foi visitar essa senhora hoje, ela infelizmente faleceu. Ela era cadeirante, ela tinha Parkinson, um monte de problemas, sempre estava com dor. Às vezes a gente chegava lá, ela estava acabando de chegar do hospital e ela sempre participou com um sorriso lindíssimo. Ela falava, eu tô com dor hoje, mas eu vou ficar com dor no quarto, então eu vou ficar aqui. E no começo, gente, era tão difícil para ela pintar. Ela escolhia as cores, ela gostava muito de cachorro. Então eu tinha que ter muita criatividade. No Natal era um cachorro com um gorrinho do Papai Noel. No Carnaval, de repente um cachorrinho com algum instrumento musical do lado, um sinalzinho, um símbolo de música, ou com apito. Primavera, o cachorrinho segurando uma flor. Dia das Mulheres, o cachorrinho, que no caso era uma cachorra, né, segurando uma bolsa, assim. Eu lembro que foi uma das últimas pinturas dela. E aquilo, a satisfação dela era tão grande a hora que terminava de pintar. Lá atrás ela tinha muita dificuldade, ela falava que o lápis deslizava, derrapava, e ela se divertia com isso, mas no fundo ela ficava um pouquinho frustrada porque ela não conseguia terminar de pintar sozinha. Até que foi indo, a coisa foi fluindo. Como eu falei anteriormente, eu não tenho formação na área. Então, a minha visão era só levar amor e cor. Até que os psicólogos, os fisioterapeutas falaram, Érica, isso também está ajudando bastante os idosos a se expressarem, se reencontrarem, se comunicarem, a memória, o estímulo cognitivo. Aí um psicólogo estava me falando também uma coisa que eu não sabia, no caso específico dessa senhora que tinha Parkinson, que quando ela pega o lápis, o cérebro aciona uma outra parte lá que consegue estabilizar um pouco o tremor, que com o tempo, com o treino, ela não saía fora do desenho. Eu sempre conto essas histórias, essa história nas lives que eu faço ou alguma entrevista, porque aquilo me tocou muito. Eu falei, olha o universo, né? Tudo que o lápis, a cor proporciona para essas pessoas que às vezes são tão negligenciadas, deixadas de lado, né? Eu mesma, a primeira vez que eu visitei um lar, eu achei que eu fosse achar os idosos num quartinho escuro, todos acamados, e não é assim não, eles estão cheios de vidas. E o projeto entrou complementando os serviços que eles já têm de estímulos, né? Tenho também relatos de uma senhora de 92 anos, chamou eu e a Márcia, as duas chorando, tentando segurar na frente dessa senhora, contando, claro, que ela estava tendo acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, mas a pintura ajudou a tirá-la da depressão. Uma falou assim para mim, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse voltar ao meu tempo de escola, que delícia. Então, assim, tem várias histórias. O projeto começou assim muito tímido, eu não tinha essa pretensão. Hoje passam de 100 idosos, que são 5 lares aqui de Mojimirim. Anteriormente eram 6, um fechou, mas o número de idosos continua porque eles foram remanejados para todos juntos para um outro lar. Então, continua o mesmo número de idosos aqui de Mojimirim. E tem os 2 lares lá de Mogi Guaçu. Inclusive parece um sonho o lugar. Ele é bem longe, fica um pouco caro para ir até lá, que é bem afastado da cidade, mas é um paraíso, cheio de verde. A gente pinta perto do refeitório, tem uma sala de atividades, os vidros transparentes, passa o trem ali próximo, e é muito gostoso. E aí vem esses relatos de pessoas que eles gostaram também, uns gostam de bordar, outros gostam de pintar guardanapo,
outros gostam de pintar só mandala, mas vem muitos relatos que a partir do momento que eles começaram a colorir o livro, a colorir um desenho, a perceber que eles tinham esse dom, eles deixaram de se sentir solitários, né? Aí começou a ter muito interesse também de montar os kits individuais. Então, quando eu recebo o livro de colorir, qualquer outro tipo de doação, mas especificamente o livro de colorir, eu faço uma triagem. Se é um livro com muito detalhes, tal, eu vou para aquele idoso. Se é um livro mais espontâneo, sem muita regra, sem muitos traços específicos, vai para outro idoso, que é algo que eu fui pegando experiência, né, nesses 5 anos. Então, é muito gratificante você chegar lá com uma sacola, eles têm o kit deles individual, tem o kit do lar, que eles fazem atividades no coletivo, e é muito gostoso você entregar a sacola com livro, com lápis, com apontador, com caneta para assinar o nome. Eu também levo lápis, borracha, tudo que a gente ganhou. É claro que chega um momento que a gente tem que fazer uma reposição, que é algo que se usa bastante, perde, cai no chão, quebra, enfim. Mas é muito gratificante a pessoa ter o kit dela, né, que ela se identifica, ela pinta a hora que ela quer, na varanda, no quarto. Eles falam, eu vou levar para pintar em casa, que na verdade é o quarto deles, né? Então eu acho até interessante eles se identificarem com isso, né? Achar que o quarto é a casa deles. E aí, agora na pandemia, as psicólogas me mandam as fotos à medida do possível, porque a demanda aumentou demais, né? Eles ficam muito tempo ociosos, então tem bastante gente que nunca pintou, agora está pintando também. E aí elas me mandam as fotos do resultado, aí eles perguntam se tá bom, se não tá, o que a gente achou. Tem um idoso específico que tem acesso à internet, ele é cadeirante, ele tem acesso, ele vê os elogios e ele tá numa felicidade, gente. Em plena pandemia, ele progrediu tanto. E então eu tenho muito orgulho, sabe? É uma luta, porque tudo que você vai pedir, isso eu tô falando da minha experiência, tudo que você vai pedir para idoso, seja de poder público ou poder privado, a hora que vê que é idoso, o idoso já está na reta final, não vota mais, só dá despesa. Olha, gente, isso é muito, muito triste. Então, hoje, o Colorindo virou um projeto de vida para mim, porque ele me resgatou, ele me curou e está ajudando esses idosos a terem mais cores na vida deles. Queria só também fazer uma observação de uma vivência. O número de idosos foi crescendo tanto e o número de desenhos pintados também, que surgiu a ideia de fazer uma troca. E a gente escolheu entregar os desenhos que os idosos pintavam, alguns deles, para os pacientes da Santa Casa do setor de nefrologia, hemodiálise. Isso começamos em 2017, de uma forma assim que foi fluindo. A gente optou, num primeiro momento a gente conversou, sentou e escolhemos esses pacientes que ficam lá ligados na máquina 3, 4 horas. Foi uma experiência indescritível para os idosos, porque eu levava o desenho e depois eu fazia uma devolutiva. Nossa, um exemplo, Sr. José, eu entreguei para o paciente tal, ele mandou um beijo, tinha paciente que mandava bilhete, paciente que mandava bolachinha. A gente começava a fazer esse bate-bola entre os idosos que não podiam sair e os pacientes fazendo tratamento. E, como nada por acaso, hoje está fazendo quase um ano que a minha mãe passou a ser paciente de lá. Eu não poderia deixar de dizer isso, gente, que Deus, acho que o universo me preparou para esse momento. Bom, depois de 5 anos, eu sou muito grata aos profissionais que me abriram as portas, aos profissionais que hoje fazem o meu trabalho lá dentro do lar, porque em pandemia a gente não pode fazer mais visitas, mas a gente faz videochamada pelo aplicativo Zoom, enfim. Queria mencionar também, agradecer as pessoas, e principalmente os idosos que toparam uma ideia louca que eu tive, de mostrar para a sociedade que os idosos estão vivos, cheios de luz, cheios de cores, que é uma exposição anual que a gente faz no Centro Cultural da cidade. Os lares, né, eles vão pintando durante o ano, o idoso escolhe aquele desenho que ele quer expor. A gente tem um limite de espaço, então a gente acaba colocando um desenho pintado de cada idoso, a gente faz uma festa, é muito bom. Vocês podem depois procurar nos canais do Instagram, Facebook, sempre @projeto Colorindo. Então, eu quero agradecer demais
realmente, a gente recebe, parabéns pelo seu trabalho voluntário, que lindo, não sei o quê. Na exposição, as pessoas vão visitar, nossa, Érica, você está de parabéns. Não, eu não faço nada sozinha, nada. Se eles não tivessem topado, não tivessem embarcado na minha, né, os idosos, nada disso estaria do tamanho que está hoje. Eu devo muita gratidão a eles e aos profissionais também que me ajudaram lá atrás e me ajudam até hoje, né? Eu me estendi bastante, né? Mas eu acho que eu tinha que contar esses detalhes. Tem tantos outros que emocionam demais a gente. E quem sabe numa próxima oportunidade eu conto mais. E gostaria de agradecer muito o convite, me senti honrada, Museu do Lápis, muito obrigada. Espero que a gente possa se ver pessoalmente em breve, tá bom? Beijos.